Fala, pessoal, tudo bem? Pessoal, o seguinte, eu me propus, né, a trazer para vocês uma coisa que dentro do processo de coach, dentro do desenvolvimento humano, a gente aprende que é muito importante, tá? Se a gente quer ter melhores resultados, se a gente quer ter transformação na nossa vida, que é a leitura, né? E aí, o que que acontece? Eu não sou uma pessoa que tem o hábito de leitura, mas eu sei o quanto isso é importante. Então, para que eu possa manter o meu hábito de leitura e poder também trazer um conteúdo legal para vocês, eu vou fazer, então, leituras de livro para vocês, né? Então, eu vou ler trechos do livro que eu estou lendo no momento, né? Então, todo dia eu venho, faço a leitura de um trecho do livro e a gente comenta ele, né? Até para que fique um conteúdo bem pequeno e para mostrar para vocês que a gente pode ler não importa quanto por dia, né? Então, o livro eu parti da perspectiva de que eu iria ler disciplina positiva, né? Mas eu comecei a ler um livro que está comigo fazem 10 anos, tá? Esse livro aqui é um livro do Augusto Cury, não sei se vai estar rotacionado aí, é o Código da Inteligência, tá? Augusto Cury, ele é um mestre aí na neurociência, né? Ele é incrível, né? Escreveu muitos livros que ele mesmo, nesse livro ele fala, né? Que são erroneamente chamados de livros de autoajuda. Ele fala que não são livros de autoajuda, mas sim livros para que as pessoas possam se conhecer e mudar mesmo, né? O curso da sua vida, né? Para que elas possam transformar esse mindset. Enfim. E aí, o que que eu acho legal, assim? Esse é um livro, ele não é um livro, digamos, para o público em geral, né? Quando eu comprei, eu me interessei muito. Eu lembro que foi uma entrevista dele, eu não lembro aonde, mas esse livro tem mais ou menos uns 10 anos que ele tá comigo. E eu nunca li ele até o final. Engraçado, né? Mas eu acho que tudo tem o seu propósito e tudo tem a sua hora de ser. Porque nesse momento esse livro tem feito muito sentido para mim. E talvez há 10 anos atrás ele não faria sentido nenhum. Né? Até talvez seja por isso que eu tenha tentado começar a ler ele várias vezes e nada me encantou. E hoje lendo me encanta muito. Por não ser um livro para o público em geral, e sim um livro científico, que seria um artigo científico para pessoas da área, então ele tem muitos termos técnicos, né? Enfim. E aí, o que que eu vou me propor a fazer aqui em relação a esse livro? Eu vou, capítulo a capítulo, trazer insights, né, dentro do capítulo, de trechos que eu considerar mais relevantes. Então, vai ser tipo um resumo do livro como um todo. Tranquilo? Porque eu acho que esse livro, ele vai trazer muito conhecimento para vocês nesse aspecto de quão poderosa é a nossa mente, tá? Então, bora lá? Ele começa, né, descrevendo aí muito sobre a definição de inteligência, né? Então, ele traz alguns termos técnicos aí sobre a lógica e tal. Mas, na verdade, não é exatamente isso que eu queria abordar nesse nosso primeiro bate-papo, tá? O que eu quero destacar aqui é que ele conta pra gente que existem códigos na nossa mente, que se a gente decifra esses códigos, a gente tem maior chance de ser bem-sucedido psicologicamente. Então, ele fala que a gente é ensinado, a gente aprende na escola matemática, português, história, mas a gente não é ensinado a trabalhar com o nosso eu. Né? Na disciplina positiva a gente fala muito disso, né? A criança ela nunca é ensinada a trabalhar com o seu sentimento. Então a disciplina positiva traz isso. Na verdade ela não traz assim, a criança não é ensinada. Não, ela ensina isso, né? Então no coach a gente isola o problema, a gente não vai falar do problema, a gente vai falar da solução. Então a gente traz muito essa questão de como que eu falo do sentimento, como eu vou trabalhar isso. E trabalhar o sentimento é trabalhar a mente. Então,
se eu sei o que eu tô sentindo, eu sei trabalhar com isso, né? E aí, automaticamente, vai ficando normal trabalhar esse sentimento cada dia e vai ser mais fácil, mais rápida a minha ação quando eu sentir. Então, por exemplo, quando eu sinto raiva, eu não sei lidar com aquilo. Então, vamos trazer para o ângulo da criança, né? Eu sinto raiva do meu amigo, eu vou lá e bato nele. Não é assim? Mas isso muitas vezes pode ser um comportamento repetido de casa. O pai sentiu raiva do filho, ele foi lá e bateu no filho. Pode ser um comportamento repetitivo ou pode ser simplesmente a criança não sabe lidar com a raiva. O pai nunca bateu, nunca fez nada, mas ela sente aquela raiva e ela não sabe o que ela faz. Na verdade, ela nem sabe que aquilo é raiva, tá? Mas isso é papo para outro dia, ok? E pensando um pouco nessa questão do sentimento, tem um pedaço do livro que ele fala assim, ó. Quantos seres humanos estão no ápice do desespero, nesse exato momento, inclusive pensando em tirar as suas vidas? Porque não aprenderam a confrontar, discordar, reciclar os pensamentos pessimistas, Como é possível sobreviver sem decifrar esses códigos? A mente pensa tolices, a emoção dá crédito a elas e o eu genuíno que não sabe descaracterizá-las e filtrá-las paga a conta. A vida tão bela e singela torna-se assim uma fonte de ansiedade. É legal pensar nisso, né? No coach a gente diz que a gente tem o ciclo, né? Então, o que eu penso, logo eu sinto, logo as minhas atitudes vão condizer com aquilo. Então, por exemplo, você acorda de manhã, você abre a sua janela e você vê um lindo dia. Passarinho cantando, aí você fala, Deus, que lindo dia, olha que delícia. Você pensou. O que você sente na hora? Ai, uma felicidade. A tendência é que o seu dia seja bom ou que o seu dia seja ruim. Não tô querendo dizer que não pode acontecer coisas ruins no seu dia, mas a tendência é que o seu dia seja bom, né? Automaticamente, a sua mente, os seus sentidos, eles vão caminhar para coisas boas, certo? Agora vamos pensar numa outra situação. Abri a janela, tá chovendo. Ai, que saco. Tá chovendo. Nossa, olha, agora eu vou ter que pegar o ônibus, vou ter que fazer isso, tá com a chuva e não sei o quê. Você já pensou o negativo? Você já sentiu o quê? O peso de ter que sair de casa. Você já vai sair com aquele peso. Você vai entrar no trabalho com aquele peso. E aí? A tendência é que o seu dia seja ruim, não é? E aí, são coisas assim, a se pensar no sentido de, eu não posso... Eu não posso escolher as coisas que acontecem comigo, né? Tem coisas que são circunstanciais, mas eu posso escolher a forma com que eu enxergo aquilo. Outro exemplo, partindo dessa parte de eu defino como eu vou me sentir com aquilo, você tá indo pro trabalho de ônibus, certo? O ônibus quebra 2 pontos antes de você descer. Quebrou. Situação 1. Você fala, puta merda. Não acredito que isso aconteceu. Eu vou ter que ir caminhando pro trabalho agora. Vou chegar lá suado e vou chegar cansado. E ai, que saco, o dia já começou errado. Devia ter ficado na cama. Ok? Eu consigo escolher se o ônibus vai quebrar ou não? Não dá pra escolher. Aconteceu. Beleza? Situação número 2. O ônibus quebrou. Você para e pensa, cara, só pode ser uma resposta do universo, de Deus, enfim, do que eu acredito, falando pra mim que eu preciso. Cara, eu tô procrastinando fazer atividade física há quanto tempo? E nunca dá. Eu acho que se eu usar isso aqui como uma oportunidade, eu vou caminhar 2 pontos. Legal, vai dar, sei lá, 10 minutos de caminhada. Já é um começo.
Então, hoje eu já tô começando um novo ciclo na minha vida. Toda essa semana eu vou descer 2 pontos antes. Vai ser o meu início de atividade física. Olha os 2 pensamentos diferentes. Eu não escolho, o ônibus quebrou, mas eu tenho como mensurar, né, como escolher a forma com que eu vou me sentir e me comportar em relação àquilo. Entende? Então é diferente. Quando o Augusto Cury traz isso aqui no livro, que ele fala que os humanos eles estão no ápice aí do seu desespero, é por isso. Eles não sabem lidar com essas emoções. As emoções chegam e eles acham é comigo, é pra mim. Isso aconteceu pra me ferir. Aquela pessoa fez isso porque ela quis fazer de propósito. Ela fez pra me magoar. As pessoas acham que é tudo muito pessoal, sabe? E elas esquecem que não, que tudo é de acordo com o peso que eu dou para aquilo, entende? Então, se eu minimizo aquela situação, aquilo não é pesado mais para mim. Você entende? Eu não estou falando, gente, que isso é algo assim, nossa, escutei a Rafael falando lá e amanhã, pá, vai acontecer. Não, são passos, né? E aí no mundo do coach, né, quando a gente faz o processo, a gente vem trabalhando com pequenas ações para modificar isso. Então, por exemplo, vamos partir do pressuposto de mudar o pensamento ruim, ok? Então, vamos ficar com uma pequena ação para mudar o pensamento ruim hoje. Se você se encontra como uma pessoa, se você se identificou como uma pessoa que tem sempre um pensamento ruim, o que você pode fazer com isso? Então, uma dica. Pega o elástico, toda vez que você pensar alguma coisa ruim, você dá uma estilingada. Você vai gerar uma nova conexão daquilo. E você vai ver que esse hábito vai começar a diminuir automaticamente. Entende? Então, são pequenas ações. Esse é um exemplo. Você pode pesquisar na internet outras formas de fazer isso, tá? Ah, não quero ficar dando estilingada no meu braço, que eu vou dar estilingada o dia inteiro. Tranquilo. Mas pensa em ações que você pode fazer com que naquela hora que você tem aquele pensamento negativo, algo te chame a atenção e te desperte para você falar, opa, não é assim que eu tenho que pensar. E mesmo que você já tenha pensado, ai que saco, você fala assim, opa, não, peraí, tem alguma coisa por detrás de bom, né, que vai acontecer, que tá para acontecer e vai gerar algo de fenomenal, entendeu? Porque realmente a gente... E aí eu volto a ler aqui o trecho que eu acho muito interessante. A mente pensa tolices, a emoção dá crédito a elas e o eu genuíno, né, não sabe descaracterizar e filtrar e paga a conta. Então, eu penso negativo, eu sinto negativo e o meu dia é negativo, simplesmente por causa de um pensamento, entende? Então, é isso. Esse livro vai trazer pra gente muitas percepções do quanto esses códigos que a gente vai decifrar daqui para frente, eles vão melhorar todo um processo dentro da nossa vida. Como mudando a nossa mente, a gente automaticamente pode mudar tudo ao nosso redor. E isso é automático, gente. Quando eu falo que hoje eu trabalho com coaching para pais, não é para trabalhar a criança. Então, se você veio até mim, até o meu canal, buscando soluções de como fazer, enquadrar o seu filho num padrão, esquece, você não vai encontrar isso aqui. Por quê? Porque quando eu, Rafael e Melina, me mudei, automaticamente a minha relação com a minha filha mudou. Automaticamente a minha forma de agir com ela mudou e a nossa relação foi transformada. Entende? Então, em um outro vídeo, a gente vai vir as duas, né? Então, a gente já tem o primeiro vídeo, que a gente contou um pouquinho, mas faltou a continuação. E a gente vai trazer nós duas juntas, ela vai poder contar um pouco para vocês. Como era eu antes e como é eu hoje, né? Como era a nossa relação antes e como é a nossa relação hoje. Então, vamos parar para pensar isso. Vamos trazer isso para o consciente. Se o que eu penso, ele gera o meu sentimento, então vamos pensar em coisa boa. Toda vez que você está sentindo uma coisa ruim, não é legal.
a gente não gosta de ficar com aquele sentimento pesado, com aquele sentimento de que não vai dar certo, né? Então, vamos tentar mudar esse pequeno primeiro passo. Vamos mudar os nossos pensamentos. Fechou? Deixa o seu comentário aqui. Fala o que você achou, se isso fez sentido para você, se isso não fez sentido para você, enfim. Esse é um insight que eu tive dentro desse pedacinho do livro. E amanhã eu trago mais algumas ideias. Eu já fiz várias marcações e tem muita coisa legal aqui pra gente trabalhar. Então, esse é um comecinho, tá bom? Um beijo para vocês, fantásticos e fantásticas.